Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente quarta-feira para todos nós. Estamos aqui agora às 7h30 da manhã, iniciando mais um encontro do nosso Evangelho Diário. Momento esse, a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminares, concede para o nosso coração, porque cada um de nós aqui hoje está em uma cidade, em um estado, está em uma localidade diferente, mas estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E isso nos aproxima, isso nos une em um só coração, elevado até a Deus. Então sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que hoje a gente inicia aqui mais um evangelho, mais um momento de cuidar da nossa alma e que a gente convida humildemente ao Cristo para estar conosco. Hoje eu convido a todos para a gente começar a nossa manhã de quarta-feira com uma oração, uma breve oração para a gente tranquilizar o nosso coração, para a gente fortalecer o nosso pensamento para a nossa quarta-feira que está iniciando. Então eu convido a todos, vamos fechar os nossos olhos, apenas alguns minutos. Vamos limpar os nossos pensamentos e nos concentrar aqui, apenas alguns minutos. E juntos oremos. Jesus, divino amigo, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o medo, a ansiedade, o receio, a tristeza, a raiva, o rancor. O Senhor sabe de tudo isso, que em muitos dias habita em nosso coração. Hoje nós te rogamos, limpa a nossa alma, Jesus. Limpa a nossa alma do medo, da ansiedade, das preocupações. Limpa a nossa alma da raiva, da tristeza. Limpa a nossa alma do rancor. Restaura o nosso coração. Fortifica a nossa fé e tranquiliza a nossa alma. O Senhor sabe como há dias que estamos preocupados, temerosos. Tranquiliza, Jesus, a nossa alma. Mostra, Cristo, em nosso coração a força que a gente não enxerga que tem. Mostra a fé, Jesus, que o Senhor disse que pode mover montanhas. Mostra esta fé dentro de nós. Que possamos olhar para o dia de hoje e encontrar, Cristo, mil maneiras de exercer e viver esta fé que move montanhas. Tranquiliza, Cristo, o nosso pensamento. Protege-nos, ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que nós iniciamos aqui o nosso encontro. Eu digo que todos os dias nós estamos aqui. É com muita alegria que a gente partilha desse momento. A cada encontro eu tenho aprendido tanto, meus irmãos. Então eu digo que é um momento de muito aprendizado para todos nós. Todas as palavras, todos os comentários que cada um de vocês também deixam aqui, a nossa casa espírita acompanha tudo. Todas as palavras de carinho para com a nossa casa espírita, para com todos os trabalhadores que ali servem. Nosso coração se felicita. Então, é com muito carinho que hoje nós começamos aqui o nosso evangelho de número 107 da mensagem 1 Minuto com Chico Xavier. Hoje, meus irmãos, é uma mensagem do querido Espírito Emmanuel.
E eu já vou adiantar para nós que hoje nós falaremos de saúde. Qual o nosso olhar da saúde? Então, Emmanuel diz aqui para a gente que a saúde é assim, como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que produz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Irmão, estamos falando de saúde. Todos nós buscamos saúde, não é mesmo? E Emmanuel coloca, olha, a saúde, ela, ela é assim, é como uma moradia que vai denunciar o carinho ou o zelo ou o descuidado que aquele morador tem com aquela casa. Só que nós precisamos entender o seguinte: a saúde, olhando aqui na perspectiva espiritual, estou falando só de saúde física do corpo hoje não, estou falando da saúde espiritual, saúde como um todo, corpo, mente e espírito. Nós somos esse composto. A gente não é só corpo, não é só matéria, a gente não é só a mente, a gente também não é só espírito. Nós somos, nesse momento aqui encarnados, somos corpo, mente e alma, vamos colocar assim, espírito. Olhando a saúde da perspectiva espiritual, saúde nem sempre é ausência de doença. Essa novidade é nova. Essa novidade é, como se diz, assustadora, na verdade, para a gente. Muitas vezes, o nosso corpo está enfermo, estamos com uma doença física, mas o nosso espírito está com saúde, está aurindo saúde. Porque está com bom ânimo, está com perspectiva de fé, está nutrindo amor no coração, e vice-versa também. Muitas vezes, a alma está doente e o corpo se demonstra com saúde. Então, a gente não pode entender saúde só como ausência de doença, porque não é isso. Saúde, eu acho que é um composto de muitas coisas, sobretudo aquele pensamento elevado a Deus. Porque aonde o nosso pensamento está, a nossa alma ali está, já nos diz o livro dos Espíritos. Os Espíritos em resposta lá. Aonde o nosso pensamento está, a nossa alma está. Então, se a gente está com um pensamento elevado, aqueles pensamentos mais saudáveis, por mais que a gente está enfrentando condições difíceis fisicamente, nos encontramos pelo menos com saúde espiritual. Mas quanto a isso, eu senti a necessidade aqui de recorrer a Joana de Ângeles hoje para falar de saúde, para a gente entender um novo olhar da saúde. Então, eu estou aqui com um livro que se chama Garimpo de Amor, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles e foi psicografada por Divaldo Franco. E lá no capítulo 8, Joana vai nos falar sobre amor e saúde. O quanto que sentir amor, viver o amor, nos traz saúde, fortalece até o nosso sistema imunológico. Então, olha que interessante, eu gostaria de ler as palavras dela e nós vamos conversando aqui, refletindo. Joana de Ângeles coloca aqui: com o coração mais aberto, pode-se ver melhor os acontecimentos e identificar as pessoas, compreender aquelas ocorrências desagradáveis e trabalhar em favor do progresso, avançar no compromisso dos deveres e nunca recuar ante os insucessos, que são apenas transferência no tempo em relação ao êxito que virá. Vou continuar, mas Joana está introduzindo aqui para nós o quê? Quando o nosso coração está aberto, o que é o coração aberto? Coração flexível, um coração humilde, aquele coração aberto a ouvir, a aprender, a entender também um pouco a situação. Quando a gente está com esse coração aberto, fica bem melhor para a gente entender os acontecimentos da vida, seja os acontecimentos felizes e os desagradáveis. E fica muito mais propício para a gente não desistir no meio do caminho a cada insucesso que a gente tem, mas de perseverar. E aí, Joana, ela continua dizendo para a gente
Com esse coração aberto, com essa atitude, fica muito mais fácil perdoar, por causa da presença da compaixão na gente. O que não equivale a dizer que permite esperir pela crueldade do outro, mesmo não o desvinculando dos seus sentimentos, não lhe revidando o ato com o mesmo mal. É o que a gente falou, o coração mais aberto, aberto ao amor, aberto a Deus, aberto à humildade, sobretudo, é um coração que tem mais compaixão. Então fica mais fácil manter a calma, manter a serenidade, perdoar, fica mais fácil manter as virtudes mais elevadas aqui. E nesse sentido, se evita acumular, sabe aquelas coisas desagradáveis na mente e no coração. Isso aqui é imprescindível a gente entender. Se o nosso coração está aberto para o amor, para a compaixão, para a paciência, a gente não fica acumulando pensamento ruim, a gente não fica acumulando coisa pessimista, não fica acumulando lembrança de rancor, não fica acumulando sentimento ruim dentro do nosso coração. E aí, como a gente não acumula, sabe essas coisinhas ruins dentro da gente, nós respiramos melhor e se readquire o ritmo do equilíbrio, que vem sendo afetado pelas perturbações que graçam e pelo materialismo que desarticula os princípios de ética e de amor. Então, olha que interessante, porque todas as vezes que a gente acumula pensamento negativo de alguma situação que aconteceu, que a gente não conseguiu perdoar, se a gente fica acumulando, às vezes, lembranças, sabe? Ah, aquela pessoa agiu daquele jeito comigo, falou aquilo. Essas lembranças que são negativas, digamos assim, a gente fica esse olhar muito pessimista de tudo, isso vai nos desequilibrando interiormente, nos desequilibrando psiquicamente, emocionalmente e fisicamente. Porque a gente vai ficar o dia inteiro pensando no que o outro falou. A gente vai ficar o dia inteiro se sentindo injustiçado, se colocando naquela posição de vítima, muitas vezes, da forma como o outro agiu. E a gente vai ficar nutrindo rancor, nutrindo, às vezes, raiva da situação, ou nutrindo uma tristeza improdutiva, que não tem produtividade nenhuma, não é útil em nenhum momento aquela tristeza. E a gente vai ficar aqui, se rebaixando, se sentindo triste. E aí a gente vai se desequilibrando interiormente. E a gente vai passando dia após dia, só ruminando coisa ruim dentro da nossa alma. E aí Joana coloca aqui que assim torna-se inevitável que a saúde se instale, que as resistências imunológicas se fortaleçam e um vigor diferente tome conta das nossas células do corpo, estimulando-as a mais equilíbrio na vida. Olha que interessante, gente, a receita para a gente manter a saúde por completo. Olha a receita que Joana coloca. Manter o equilíbrio das emoções, manter o equilíbrio que a gente está pensando, manter o equilíbrio das atitudes. Porque muitas vezes nós desorganizamos o nosso sistema imunológico. A gente desorganiza o nosso sistema interior, levando-nos a uma, como se diz, a uma falha na saúde, vou colocar assim, por causa das nossas próprias atitudes, pensamentos ou comportamentos que a gente já vai tendo há muito tempo. Então, Joana coloca aqui que quando a gente abre o nosso coração para ter mais equilíbrio, mais flexibilidade, mais entendimento da vida, não fica acumulando coisa ruim no coração, não fica acumulando pensamento negativo na nossa mente. Quando nós fazemos isso, estamos aurindo saúde. E ela coloca aqui, quando nós não acumulamos esse pensamento ruim, sentimento ruim, a gente vai se libertando de tudo isso, a nossa resistência imunológica se fortalece. E isso, meus irmãos, eu acho que todos nós já percebemos. Repara quando a gente passa uma semana muito difícil.
Sobretudo uma semana, às vezes, que a gente sente muita raiva, a gente tá muito descontrolado, e a gente tá muito irritado, tá muito nervoso, muito estressado, ansioso. Repara que geralmente nosso sistema imunológico cai rapidinho. Aí começa a aparecer, às vezes, certas coisinhas no nosso corpo. Vou falar assim pra gente não nomear. Mas pensemos só, é a gente se descontrolar um pouquinho, emocionalmente, interiormente, nosso sistema imunológico começa a cair a resistência. Aí se a gente fica nutrindo pensamento ruim, unindo a isso, é aí que vai cair mesmo o sistema imunológico. Porque Joana de Anjos que diz isso, não sou eu que estou afirmando, é ela, querida benfeitora espiritual com um olhar muito maior que o nosso aqui da Terra. E aí Joana de Anjos coloca aqui uma informação muito importante, porque ela diz assim: é provável que mesmo a gente mantendo o pensamento elevado, que mesmo a gente com o coração humilde, generoso, com o coração aberto ao amor, mesmo assim é provável que a gente ainda experimente algumas enfermidades, transtornos momentâneos, desajustes, ficando doente, porém nunca sendo doente. Achei fantástico essa definição de Joana. Porque muitas vezes as enfermidades que nós passamos, às vezes é uma prova, às vezes é uma expiação, às vezes é uma enfermidade mesmo que a gente precisa passar por ela. Então, a gente tá doente naquele momento, mas não somos doentes. Porque a nossa alma está elevada a Deus. Mesmo a gente tendo alguma enfermidade física, a gente ainda pode ser muito saudável espiritualmente, porque o nosso pensamento está elevado. Joana de Anjos até coloca aqui, ó, a capacidade para enfrentar as ocorrências difíceis robustece o ânimo, que não se quebranta por questões de somenos importância. E mesmo quando são graves, facultam um bom senso de trazer reflexões de renovação e manter-se na luta, perseverando para buscar saúde. Então, eu achei bonito isso aqui porque quando nós temos fé, sabe aquela fé ardente? A gente tem aquele olhar de esperança da vida. Quando a gente tem aquela fortaleza de enfrentar tudo que chega, a gente passa, meus irmãos, a gente passa com muito mais facilidade os momentos difíceis. Muito mais. Sobretudo uma enfermidade. Passar por uma doença no corpo físico ou questões mentais também, às vezes uma depressão, transtorno de pânico, uma ansiedade, passar por essas enfermidades, esses desequilíbrios, não é fácil. É muito sofrido, muito sofrido. Acho difícil alguém se alegrar diante da notícia de uma doença. Então é difícil, difícil para nós passar por esse momento. Para nós, para a família, para aqueles que amamos, não é fácil. Mas nessas situações, quando a gente mantém a fé, a confiança em Deus, quando a gente busca fortalecer a nossa esperança e a coragem de buscar a cura, a coragem de buscar trabalhar a nossa saúde, isso tudo nos concede ânimo. E aí a gente não se entrega à doença, a gente não se entrega à enfermidade, mas a gente está batalhando para vencer ela. Por isso que Joana coloca, a gente pode estar até doente, mas a gente não é doente. A gente pode estar até doente fisicamente, mas o nosso espírito está ali, com ânimo, com fé e lutando para vencer aquilo. Então a gente está com saúde no espírito, digamos assim, porque o nosso pensamento está elevado a Deus. Por isso, meus irmãos, diante das enfermidades, confiemos em Deus. Entreguemos nas mãos de Deus. Vamos nos unir a pessoas que vão nos conceder palavras de esperança, de fé para esses momentos. Vamos buscar manter o pensamento na vida eterna, na esperança de uma manhã melhor, na esperança da cura, na esperança da melhora. E vamos pensar, sobretudo, que todos nós somos cuidados. Todos somos cuidados e muito amados. Então, se a gente está passando por esse momento de falta de saúde física,
a gente pode estar unindo também saúde espiritual nessa hora. Uma confiança, uma fé e uma coragem. E pensar que jamais estamos sozinhos para enfrentar esses momentos. Conosco sempre temos familiares que cuidam da gente, conosco sempre temos uma equipe espiritual que zela por nós, com a gente sempre tem Deus nos fortalecendo. A gente está sendo cuidado o tempo todo. Mesmo com enfermidades físicas, psíquicas, a gente está sendo cuidado. E cada dia que passa a gente vai melhorando, mesmo que pouquinho, estamos melhorando. Estamos curando tudo isso. Deus derrama sobre todos nós a força, a fé e a saúde para a gente cada dia mais elevar o nosso coração até Ele. Hoje a mensagem que eu quero deixar aqui sobre esse tema que é a saúde, que eu consegui entender para o meu coração, meus irmãos, é que quando a gente mantém essa fé, esse bom ânimo na vida, esse pensamento elevado, isso é saúde para nós. Isso é saúde, independente do que a gente está passando fisicamente, isso é saúde. Busquemos esse coração de bom ânimo, esse coração que crê numa manhã melhor, que crê na melhora da saúde. Vamos fortalecer esse ânimo interior e confiar que Deus está cuidando da gente. Hoje eu deixo aqui as nossas palavras do nosso Evangelho, agradecendo a todos por esse encontro na nossa quarta-feira. Amanhã vamos estar juntos novamente para mais um momento do nosso Evangelho diário. Lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos com Jesus e que assim seja.